seguido, pois os sintomas da febre se agravaram, bem como a dor de cabeça. Elizabeth não saiu nenhuma só vez do quarto, nem as outras senhoras tampouco ficaram muito tempo ausentes. Como os cavalheiros estivessem fora, não tinham de fato outra coisa a fazer. Quando o relógio bateu 3 horas, Elizabeth sentiu que devia partir. Muito contra sua vontade, disse o que sentia. A senhorita Bingley lhe ofereceu a carruagem e ela estava quase aceitando, mas Jane se mostrou tão pouco disposta a separar-se da irmã que a senhorita Bingley foi obrigada a converter a oferta da carruagem num convite para pernoitar em Netherfield. Elizabeth consentiu com gratidão e um criado foi mandado a Longbourn a fim de avisar a família e trazer de volta um sortimento de roupas. Faixa 8. Capítulo 8. Às 5 horas, as 2 senhoras se retiraram para se vestir, e às 6:30, Elizabeth foi chamada para jantar. As amáveis perguntas que lhe fizeram, entre as quais teve o prazer de distinguir a grande solicitude do Sr. Bingley, não pôde ela dar uma resposta. Não pôde ela. As amáveis perguntas que lhe fizeram, entre as quais teve o prazer de distinguir a grande solicitude do Sr. Bingley, não pôde ela dar uma resposta muito favorável. Jane não estava nada melhor. As irmãs, ao ouvir isso, repetiram 3 ou 4 vezes que sentiam muito, que era bastante desagradável resfriar-se e que detestavam ficar doentes. Depois não pensaram mais no assunto. A indiferença que manifestaram para com Jane, longe de sua presença imediata, restituiu a Elizabeth o prazer de detestá-las como antigamente. O Sr. Bingley era, aliás, o único do grupo que ela podia olhar com alguma complacência. O seu cuidado com Jane era evidente. As atenções de que cercava Elizabeth eram notáveis. E essas atenções a impediam de sentir-se como a intrusa que a seu ver as outras pessoas a consideravam. Com exceção do Sr. Bingley, não recebeu atenção de mais ninguém. A senhorita Bingley estava fascinada pelo Sr. Darcy, sua irmã pouco menos do que ela, e quanto ao Sr. Hurst, que Elizabeth tinha a seu lado, era um homem indolente, que vivia apenas para comer, beber e jogar cartas. Quando ele verificou que Elizabeth preferia um prato mais simples a um guisado, perdeu toda a vontade de conversar com ela. Depois do jantar, Elizabeth voltou imediatamente para perto de Jane, e assim que saiu da sala, a senhorita Bingley começou a falar mal dela. Não achava boas as suas maneiras. Revelavam, a seu ver, um misto de orgulho e impertinência. Não sabia conversar, não tinha estilo, gosto e nem beleza. A senhora Hurst pensava a mesma coisa e acrescentou: nada tem, em suma, que a recomende, exceto o fato de ser uma excelente andarilha. Nunca esquecerei como nos apareceu de manhã. Parecia quase uma selvagem. É verdade, Louise. Quase não pude conter o riso. Que absurdo ela ter vindo. Que sentido tem vir correndo pelo campo só porque a irmã apanhou um resfriado? O cabelo dela estava tão desarrumado, tão despenteado. Sim, e a saia dela? Você deve ter visto. A barra estava toda suja de lama. Sua descrição pode ser muito exata, Louise, disse Bingley, mas não reparei em nada disso. Achei que a senhorita Elizabeth Bennet estava muito bonita quando hoje de manhã entrou na sala. A saia suja de lama escapou à minha atenção. O senhor com certeza reparou, Sr. Darcy, disse a senhorita Bingley, e eu estou inclinada a pensar que o senhor não gostaria que uma de suas irmãs se exibisse daquele modo. De certo que não. Andar 3 ou 4 milhas, ou 5 milhas, ou seja lá o que for, com os tornozelos metidos na lama, e sozinha, inteiramente sozinha. Que significa isso? Parece-me revelar um conceito abominável de independência, uma indiferença campestre da mais elementar decência. Revela a afeição que ela tem pela irmã, disse Bingley. Creio, Sr. Darcy, observou a senhorita Bingley quase num sussurro, que essa aventura afetou a admiração que o senhor tinha por seus belos olhos. De modo algum, replicou ele, achei que o exercício os tornou ainda mais brilhantes. Depois de uma curta pausa, a senhora Hurst recomeçou a falar. Eu gosto imensamente de Jane Bennet. Ela é realmente uma ótima menina. Desejaria de todo o coração que ela se casasse. Mas, com um pai daqueles, com uma mãe daquelas e com relações tão baixas, creio que não tem nenhuma probabilidade de se casar. Creio que ouvi dizer que o tio é advogado em Meryton. Sim, e outro tio dela mora perto de Cheapside. Isso diz tudo, acrescentou a irmã.
e ambas riram de um modo contido. Se elas tivessem tantos tios quantos fossem necessários para encher todo o Cheapside, exclamou Bingley, isso não as tornaria nem um pingo menos agradáveis. Mas é lógico que deve diminuir muito as probabilidades de se casarem com homens de importância social, replicou Darcy. A essa observação Bingley nada respondeu, mas as irmãs concordaram com entusiasmo e durante algum tempo caçoaram das relações vulgares de sua cara amiga. Com uma ternura renovada, entretanto, voltaram para o quarto assim que saíram da sala de jantar e fizeram companhia a Jane até serem chamadas para o café. Jane ainda estava muito fraca e Elizabeth não podia sair nem um momento de seu lado. Finalmente, mais tarde, quando viu que a irmã dormia, Elizabeth resolveu descer para se distrair um pouco. Ao entrar no salão, encontrou o grupo todo jogando Loo e foi imediatamente convidada a tomar parte no jogo. No entanto, desconfiou que estavam jogando muito alto e recusou o convite. Deu como desculpa o estado de sua irmã e disse que se distrairia com o livro durante os poucos instantes que passaria ali embaixo. O Sr. Hurst olhou para ela com grande espanto. Prefere ler a jogar cartas? Disse ele. Isso é estranho. A senhorita Elizabeth Bennet, disse o Sr. Bingley, despreza os jogos de cartas. Lê muito e não encontra prazer em outra coisa. Não mereço nem o elogio nem a censura, exclamou Elizabeth. Não sou uma grande leitora e encontro prazer em muitas outras coisas. Estou certo de que tem prazer em tratar de sua irmã, disse Bingley. Espero que logo seja recompensado com o seu completo restabelecimento. Elizabeth agradeceu de coração e, em seguida, dirigiu-se para a mesa sobre a qual havia alguns livros. Bingley imediatamente se ofereceu para ir buscar mais alguns, que eram todos os que possuía. Desejaria para seu benefício e meu próprio crédito que a coleção fosse maior, mas sou um sujeito preguiçoso e, embora não possua muitos livros, ainda não os li todos. Elizabeth lhe assegurou que aqueles que estavam na sala eram mais do que suficientes. Causa-me espanto, disse a senhorita Bingley, que meu pai nos tenha deixado uma coleção de livros tão pequena. Que magnífica biblioteca o senhor tem em Pemberley, Sr. Darcy. Não é de estranhar, replicou ele, já vem de muitas gerações. E depois o senhor aumentou muito a biblioteca, está sempre comprando livros. Não compreendo o pouco caso com que se tratam as bibliotecas de família hoje em dia. Estou certa de que o senhor não se esquece de nada que possa aumentar a beleza daquele nobre lugar. Charles, quando você construir sua casa, desejaria que fosse tão aprazível quanto Pemberley. Eu também desejo. Aconselho-o a comprar uma propriedade naquelas redondezas e tomar Pemberley como uma espécie de modelo. Não há condado mais aprazível na Inglaterra do que Derbyshire. De todo o coração, comprarei o próprio Pemberley se Darcy quiser vendê-lo. Estou falando de possibilidades, Charles. Palavra de honra, Caroline. Acho que é mais provável comprar Pemberley do que imitá-lo. Elizabeth estava tão interessada no que diziam que não prestava muita atenção ao livro. Dali a pouco largou e aproximou-se da mesa de jogo, colocando-se entre o Sr. Bingley e sua irmã mais velha, a fim de observar o jogo. A senhorita Darcy cresceu muito desde a primavera? Perguntou a senhorita Bingley. Ela vai ficar da minha altura? Penso que sim. Está agora da altura da senhorita Elizabeth Bennet, talvez um pouco mais alta. Queria muito tornar a vê-la. Nunca encontrei uma pessoa tão encantadora. Que modos, que delicadeza, e como é prendada para a idade. Ela toca piano divinamente. Espanta-me a capacidade que têm as moças de se tornar tão prendadas, disse Bingley. Todas as moças são prendadas? Meu caro Charles, que quer você dizer com isso? Sim, todas desenham mesas, forram biombos e fazem bolsas de tricô. Não conheço uma só moça que não saiba fazer todas essas coisas. E nunca ouvi o nome de uma moça pela primeira vez sem que me informassem que era muito prendada. Sua lista dos talentos comuns, disse Darcy, é verdadeira. A palavra prendada é aplicada a muitas moças somente porque sabem tricotar uma bolsa ou forrar um biombo, mas estou longe de concordar com você em seu julgamento sobre as moças em geral. Apesar da grande quantidade de relações que mantenho, não posso gabar-me de conhecer mais de meia dúzia de moças que sejam realmente prendadas. Nem eu, disse a senhorita Bingley.
Nesse caso, observou Elizabeth, deve exigir muitas qualidades para o seu modelo de mulher perfeita. De fato, exijo muitas qualidades. Oh, certamente, exclamou sua fiel aliada. Nenhuma mulher pode ser realmente considerada completa se não se elevar muito acima da média. Uma mulher deve conhecer bem a música, deve saber cantar, desenhar, dançar e falar as línguas modernas, a fim de merecer esse qualificativo. Além disso, para não o merecer senão pela metade, é preciso que possua um certo quê em sua maneira de andar, no tom da voz e no modo de exprimir-se. Sim, deve possuir tudo isso, concordou Darcy, e acrescentar ainda alguma coisa mais substancial, o desenvolvimento de seu espírito pela leitura intensa. Já não me espanto que conheça apenas 6 mulheres completas, espanta-me é que conheça alguma. Julga com tanta severidade o seu sexo que duvida da possibilidade de tudo isso? Eu nunca vi tal mulher, nunca vi tanta capacidade de aplicação, gosto e elegância reunidos numa só pessoa. A senhora Hurst e a senhorita Bingley protestaram juntas contra a injustiça contida naquela dúvida, e ambas declararam que conheciam muitas mulheres que correspondiam àquelas exigências. Nesse momento, o Sr. Hurst chamou-as à ordem, queixando-se amargamente da pouca atenção com que jogavam. A conversa cessou de súbito, e Elizabeth, logo depois, voltou para o quarto. Eliza Bennet, disse a senhorita Bingley assim que a porta se fechou, é uma dessas moças que procuram se fazer aos olhos das pessoas do outro sexo, falando mal do seu próprio, e muitos homens se deixam enganar por isso. Mas, na minha opinião, é um estratagema muito baixo. Sem dúvida, replicou Darcy, a quem principalmente se dirigia a observação. Existe baixeza em todos os estratagemas que as senhoras às vezes condescendem em empregar para cativar. Tudo que tem afinidade com a astúcia é desprezível. A senhorita Bingley não se sentiu inteiramente satisfeita com essa resposta, que não a encorajava a prosseguir no assunto. Elizabeth tornou a entrar para avisar que a irmã estava pior e que não podia deixá-la. Bingley insistiu para que o Sr. Jones fosse chamado imediatamente. Suas irmãs, convencidas de que os recursos médicos da aldeia não eram suficientes para o caso, recomendaram que se enviasse um expresso para a cidade, chamando um dos médicos mais eminentes de Londres. Elizabeth recusou, mostrando-se, no entanto, disposta a aceitar a sugestão de Bingley. Ficou decidido que o Sr. Jones seria chamado na manhã seguinte bem cedo, caso a senhorita Bennet não amanhecesse visivelmente melhor. Bingley mostrou-se muito inquieto. Suas irmãs declararam que estavam inconsoláveis. Consolaram-no cantando duetos depois da ceia, enquanto Bingley tranquilizava suas inquietudes, dando ordens à caseira para que todas as atenções possíveis fossem dispensadas à moça doente e à sua irmã. Faixa 9. Capítulo 9. Elizabeth passou a maior parte da noite no quarto da irmã e de manhã teve o prazer de poder enfim mandar respostas mais tranquilizadoras aos recados que recebera muito cedo do Sr. Bingley por intermédio de uma criada e algum tempo depois pelas elegantes damas de companhia das irmãs do dono da casa. Apesar dessas melhoras, Elizabeth pediu que enviassem um bilhete a Longbourn, pedindo que sua mãe viesse visitar Jane e tomasse pessoalmente as providências que a situação exigia. O bilhete foi despachado imediatamente e a resposta não tardou. A senhora Bennet, acompanhada das 2 filhas mais moças, chegou a Netherfield pouco depois da hora do almoço. Se tivesse encontrado Jane aparentemente em perigo, a senhora Bennet teria ficado extremamente desolada. Contudo, ao ver que a doença não era grave, não desejou que ela se restabelecesse imediatamente, pois isso significaria provavelmente sua partida de Netherfield. Repeliu, portanto, a proposta que lhe fez Jane, que desejava ser transportada para casa. O farmacêutico tampouco achou a ideia razoável, e depois de se ter demorado algum tempo com Jane, a senhora Bennet e as 3 filhas aceitaram o convite que lhes veio fazer a senhora Bingley para que fossem almoçar. Bingley veio ao encontro da senhora Bennet, exprimindo-lhe sua esperança de que não tivesse encontrado a senhorita Bennet pior do que esperava. Realmente, encontrei-a pior do que esperava, respondeu a senhora Bennet. Seu estado não permite que ela seja transportada. O Sr. Jones disse que nem devemos pensar nisso. Seremos obrigadas a abusar mais algum tempo de sua hospitalidade.
Transportá-la? Exclamou Bingley. Nem devemos pensar nisso. Minha irmã, estou certo, não o permitirá. Pode ficar certa, madame, disse a senhorita Bingley com fria amabilidade, de que a senhorita Bennet receberá toda a atenção enquanto estiver em nossa casa. A senhora Bennet agradeceu efusivamente. Estou certa, acrescentou ela, de que, se não fossem os bons amigos que tem, sua situação seria muito grave, pois está realmente muito doente. Sofre muito, embora com uma paciência admirável. Aliás, é sempre assim, pois ela tem, sem nenhuma dúvida, o gênio mais dócil do mundo. Eu sempre digo às minhas outras filhas que nada são perto de Jane. O quarto em que ela está, Sr. Bingley, é muito agradável e tem uma encantadora vista para a aléia principal. Não conheço outro lugar no país que seja tão agradável quanto Netherfield. Espero que o senhor não se apresse em abandoná-lo, embora o tenha alugado por pouco tempo. Tudo o que faço, replicou ele, é às pressas, e, portanto, se resolvesse deixar Netherfield, eu o faria provavelmente em 5 minutos. Isso é exatamente o que eu supunha da sua parte, disse Elizabeth. Está começando a compreender-me, exclamou virando-se para Elizabeth. Compreendo-o perfeitamente. Desejaria poder aceitar sua declaração como um elogio, mas acho que ser tão transparente é lamentável. Em geral é assim, mas não se segue necessariamente que um caráter profundo e complicado seja mais ou menos estimável do que o seu. Lizzie, gritou a mãe, lembre-se de onde está e não se precipite como se estivesse em casa. Não sabia, continuou Bingley imediatamente, que a senhorita era uma tão grande estudiosa do caráter. Deve ser um estudo absorvente. Sim, mas o caráter complexo é o mais interessante. Pelo menos tem a vantagem de ser complicado. O campo, disse Darcy, oferece em geral poucos exemplares para tal estudo. A sociedade em que transitamos no campo é em geral muito limitada e monótona. Mas as pessoas em si mudam um tanto que sempre existe nelas alguma coisa de novo a observar. Realmente, exclamou a senhora Bennet, ofendida pela maneira com que ele se referia aos moradores do campo. Asseguro-lhes que existe tanta monotonia na cidade como no campo. Todos ficaram surpreendidos, e Darcy, depois de fitá-la um instante, virou-se para o outro lado em silêncio. A senhora Bennet, que imaginava ter ganho uma vitória completa sobre o outro, continuou triunfante. Não vejo em que Londres tenha tão grande vantagem sobre o campo, exceto quanto às lojas e lugares públicos. O campo é muito mais agradável, não é, Sr. Bingley? Quando estou no campo, respondeu ele, nunca desejo ir embora, e quando estou na cidade acontece a mesma coisa. Cada lugar tem as suas vantagens. Eu me sinto igualmente bem em ambos. Sim, isso é porque o senhor tem boa vontade, mas aquele cavalheiro, disse olhando para Darcy, parece que detesta o campo. Você está enganada, mamãe, disse Elizabeth, envergonhada com a simplicidade da mãe. Você não compreendeu o Sr. Darcy. Ele quis apenas dizer que não há tão grande variedade de tipos no campo quanto na cidade, e você tem de reconhecer que isso é verdade. Certamente, meu bem, ninguém disse o contrário, mas quanto ao pequeno número de pessoas que moram nesta redondeza, creio que existem poucas regiões mais habitadas. Sei que nos damos com 24 famílias. Se não fosse sua vontade de agradar Elizabeth, Bingley teria estourado de rir. Sua irmã foi menos delicada e lançou para o Sr. Darcy um olhar acompanhado de um sorriso muito expressivo. Para mudar de assunto, Elizabeth perguntou-lhe se Charlotte Lucas estivera em Longbourn desde sua partida. Sim, Charlotte veio ontem com o pai. Que homem agradável, Sir William, não acha, Sr. Bingley? É um homem tão moderno, tão educado, tão gentil, sempre tem algo a dizer às pessoas. É assim que eu entendo a boa educação. E essas pessoas que se imaginam muito importantes e nunca abrem a boca, estão inteiramente enganadas. Charlotte jantou lá em casa? Não, ela preferiu ir embora. Creio que estavam precisando dela por causa dos croquetes. Quanto a mim, Sr. Bingley, sempre tomo criados que sabem fazer os seus serviços. Minhas filhas são educadas de modo diferente, mas cada um sabe o que faz. E as meninas Lucas são realmente muito boas meninas, posso lhe assegurar. É pena que não sejam bonitas. Não que ache Charlotte assim tão feia, mas também é nossa amiga particular. Ela parece uma moça muito agradável, disse Bingley. Oh, de certo, mas o senhor precisa reconhecer que é muito pouco graciosa. A própria Lady Lucas já o tem dito muitas vezes.
Ela disse também que muito me inveja a beleza de Jane. Não gosto de me vangloriar de minhas filhas, mas, para dizer a verdade, Jane, não é muito frequente a gente ver uma moça mais bonita. É o que todos dizem. Não confio inteiramente nessa parcialidade. Quando ela tinha apenas 15 anos, havia um cavalheiro que frequentava a casa de meu irmão Gardiner, em Londres. Estava tão apaixonado por ela que minha cunhada estava certa de que ia fazer uma proposta antes de nos mudarmos para cá. No entanto, ele não fez. Talvez a julgasse muito jovem. Apesar de tudo, escreveu-lhe uns versos que, aliás, eram muito bonitos. E assim acabou a afeição daquele senhor, disse Elizabeth, impaciente. Suponho que tenha havido muitos casos como esse. Eu queria saber quem descobriu a eficácia que tem a poesia de afugentar o amor. A mim sempre me disseram que a poesia é o alimento do amor. De um amor sincero, sólido, sadio, pode ser. Tudo serve de alimento ao que já tem força. Mas, quando se trata de uma ligeira e fraca inclinação, estou convencida de que um bom soneto é suficiente para fazê-la morrer de inanição. Darcy contentou-se em sorrir, e a pausa geral que se seguiu fez Elizabeth tremer de medo à ideia de que sua mãe tivesse novamente feito papel ridículo. Ela quis dizer alguma coisa, mas não conseguiu encontrar nenhum assunto. Depois de um curto silêncio, a Sra. Bennet começou a repetir os agradecimentos que fizera ao Sr. Bingley por sua bondade para com Jane, desculpando-se pelo incômodo. O Sr. Bingley respondeu com toda a amabilidade e obrigou a irmã mais moça a ser igualmente cortês e responder de acordo com a situação. Ela desempenhou seu papel, aliás de má vontade, mas a Sra. Bennet ficou satisfeita. Pouco depois mandou chamar a carruagem. Nesse momento, a mais moça de suas filhas se adiantou. Kitty e Lydia, as duas filhas menores, haviam conversado em voz baixa durante toda a visita, e ficara resolvido entre elas que a mais moça deveria lembrar ao Sr. Bingley que, logo depois de sua chegada, ele prometera que daria um baile em Netherfield. Lydia tinha 15 anos e era uma moça forte e desenvolvida. Tinha um rosto agradável e uma expressão jovial. Era a favorita de sua mãe, que devido a essa afeição a introduzira na sociedade muito cedo. Era dotada de muita vitalidade e de uma espontaneidade que lhe transformara em segurança graças à atenção que os oficiais lhe dispensavam. Eles eram atraídos, aliás, não só por sua naturalidade, mas também pelos bons jantares de seu tio. Ela se sentiu, pois, autorizada a dirigir-se ao Sr. Bingley sobre o assunto do baile e a lembrar-lhe abruptamente sua promessa, acrescentando que ele cometeria o ato mais vergonhoso do mundo se não a cumprisse. A resposta de Bingley a esse súbito ataque foi deliciosa para os ouvidos da Sra. Bennet. Asseguro-lhe que estou pronto a cumprir minha promessa. Assim que sua irmã estiver restabelecida, a senhorita me fará o favor de marcar pessoalmente o dia do baile. Penso que não gostaria de dançar enquanto sua irmã estiver doente. Lydia se declarou satisfeita. Oh, sim, seria muito melhor esperar até que Jane estivesse restabelecida, e nesse dia, provavelmente, o capitão Carter já estará em Meryton novamente. Depois que o senhor tiver dado seu baile, acrescentou, eu insistirei para que os oficiais lhe ofereçam um também. Direi ao coronel Forster que será uma vergonha se eles não o fizerem. A Sra. Bennet e suas filhas partiram, e Elizabeth voltou imediatamente para perto de Jane, deixando sua conduta e a de sua família à mercê das críticas das duas senhoras da casa e do Sr. Darcy. Ele, porém, não pôde ser persuadido a acrescentar censuras àquelas que se faziam a Elizabeth na sala, apesar de todas as ironias com que a senhorita Bingley se referia aos seus belos olhos. Faixa 10. Capítulo 10. O dia transcorreu quase exatamente como o anterior. A senhora Hurst e a senhorita Bingley passaram algumas horas da manhã com a enferma, que, embora lentamente, continuava a melhorar. À noite, Elizabeth reuniu-se ao grupo na sala de estar. Nesse dia, porém, não houve mesa de Low. O Sr. Darcy estava escrevendo, e a senhorita Bingley, sentada a seu lado, observava os progressos da carta que ele estava escrevendo, desviando continuadamente sua atenção com as observações que fazia à irmã. O Sr. Hurst e o Sr. Bingley jogavam piquet, e a Sra. Hurst observava o jogo. Elizabeth fazia um trabalho de agulha. Divertia-se com o que estava se passando entre Darcy e sua companheira.
Os contínuos elogios da moça a respeito da letra, da igualdade das linhas ou do comprimento da carta, em contraste com a perfeita indiferença com que o outro os recebia, formavam um curioso diálogo, confirmando exatamente a opinião que Elizabeth tinha sobre ambos. A senhorita Darcy vai ficar encantada com a carta. Ele não respondeu. Escreve muito depressa. Está enganada. Escrevo até devagar. Quantas cartas o senhor não escreverá por ano? Cartas de negócios também. Acho que deve ser odioso escrevê-las. Felizmente para a senhorita, é a mim que cabe escrevê-las. Não se esqueça de dizer à sua irmã que eu sinto muitas saudades dela. Já o disse uma vez, a seu pedido. Acho que o senhor não está gostando da sua pena. Deixe-me apará-la para o senhor. Eu sei aparar penas muito bem. Obrigado, mas eu mesmo costumo aparar minhas penas. Como consegue escrever de modo tão regular? Darcy ficou em silêncio. Diga à sua irmã que estou radiante de saber que ela tem feito progressos na harpa. Escreva-lhe também que fiquei encantada com o lindíssimo desenho que fez para uma mesa e que eu acho infinitamente superior ao da senhorita Grantley. A senhorita me dará licença de deixar os seus entusiasmos para a próxima carta. No momento, não tenho espaço para exprimi-los condignamente. Oh, não tem importância, eu a verei em janeiro. Mas o senhor sempre escreve cartas assim, tão longas e encantadoras para sua irmã, senhor Darcy. Em geral, minhas cartas são longas, mas não me cabe julgar se são encantadoras. Considero como regra que uma pessoa que escreve uma carta longa com facilidade não pode escrever mal. Isso não serve como elogio para Darcy, Caroline, exclamou seu irmão, pois ele não escreve com facilidade. Ele se esforça demais para encontrar 4 sílabas. Não é verdade, Darcy? Meu estilo é muito diferente do seu. Oh! Exclamou a senhorita Bingley. Charles escreve da maneira mais descuidada. Escreve as coisas pela metade e depois risca o resto. As ideias me ocorrem tão rapidamente que não tenho tempo de exprimi-las. É por isso que, às vezes, minhas cartas não transmitem nenhuma ideia a meus correspondentes. Sua humildade, Sr. Bingley, disse Elizabeth, deve desarmar qualquer censura. Nada é mais enganoso do que a aparência da humildade, disse Darcy. Às vezes é apenas pouco caso, e outras vezes uma maneira indireta de se vangloriar. E qual dessas 2 explicações acha que cabe à minha modéstia, neste caso? A maneira indireta de se vangloriar. Na realidade, você se orgulha realmente de suas deficiências no escrever, porque considera que esses defeitos procedem de uma rapidez de pensamento e descuido na execução, coisas que acha, se não estimáveis, pelo menos altamente interessantes. A capacidade de fazer as coisas rapidamente é sempre muito apreciada pelo que a possui, que frequentemente não repara nas imperfeições da execução. Quando você disse à senhora Bennet esta manhã que se algum dia resolvesse deixar Netherfield partiria em 5 minutos, estava fazendo uma espécie de panegírico ou de elogio a si mesmo. No entanto, não há nada de muito louvável numa precipitação que acarretaria, forçosamente, a necessidade de deixar coisas importantes inacabadas, e não pode trazer nenhuma vantagem real, nem para você próprio, nem para ninguém mais. Isto é demais, respondeu Bingley. Lembrar-se, de noite, de todas as tolices que eu disse de manhã? No entanto, dou-lhe a minha palavra de que falei sinceramente e de que ainda neste momento acredito no que lhe disse. Pelo menos, portanto, eu não me atribuí esse traço de precipitação inútil apenas para me gabar diante das senhoras. Acredito na sua sinceridade, mas não estou absolutamente convencido de que se resolveria partir com tanta rapidez. Sua conduta estaria tão à mercê do acaso como a de qualquer outro homem. E se no momento, no instante de montar a cavalo, um amigo lhe dissesse: Bingley, é melhor você ficar até a próxima semana, você aceitaria imediatamente o conselho, e se lhe fizessem outra sugestão, ficaria provavelmente 1 mês. Com isso, apenas prova que o Sr. Bingley não fez justiça ao seu próprio caráter. O senhor o pintou com muito mais exatidão do que ele próprio. Sinto-me extremamente grato, disse Bingley, por sua maneira de converter o que o meu amigo disse num elogio à doçura do meu gênio, mas creio que está atribuindo àquele senhor uma intenção que ele não tinha, pois ele de certo pensaria que, em tais circunstâncias, eu deveria certamente recusar a sugestão e partir imediatamente, como havia resolvido.
Consideraria, Sr. Darcy, a precipitação de sua decisão original compensada por sua obstinação em aderir a ela? Dou-lhe a minha palavra de que não posso explicar exatamente o que ele quis dizer. Darcy deve falar por si mesmo. A senhorita está querendo que eu justifique uma opinião que resolveu me atribuir e a qual não subscrevo. Aceitando, porém, o caso tal como a senhorita o coloca, é preciso que não se esqueça, senhorita Bennet, de que o suposto amigo que desejou que Bingley ficasse em casa e adiasse os seus planos, contentou-se em exprimir o seu desejo sem oferecer nenhum argumento que justificasse o seu pedido. Ceder facilmente, prontamente, à persuasão de um amigo não é, então, um mérito aos seus olhos? Ceder sem convicção não depõe a favor do bom senso de nenhuma dessas pessoas. O Sr. Darcy não parece atribuir nenhuma importância à influência da amizade e da afeição. A consideração por um amigo faz que a gente ceda prontamente a um pedido, mesmo que esse amigo não ofereça argumentos em apoio ao que pede. Não estou considerando particularmente o caso em discussão. Talvez devamos esperar até que ele ocorra para discutir o acerto de seu procedimento. Mas, em geral, nos casos comuns entre amigos, quando um deles é solicitado pelo outro para que altere uma decisão de pouca monta, pensa o senhor que aquela pessoa que cedeu sem exigir outros argumentos procedeu realmente mal? Não será preferível, antes de continuar a conversa, que determinemos com mais precisão o grau de importância real do pedido, bem como o grau de intimidade existente entre as partes? Sem dúvida, exclamou Bingley. Vamos particularizar, e não esqueçamos a estatura comparativa dos amigos, pois isso tem mais importância do que supõe a senhorita Bennet. Asseguro-lhe que, se a altura de Darcy não fosse tão maior que a minha, eu não o trataria com tanta deferência. Declaro que não conheço nada mais temível do que Darcy em certas ocasiões e em determinados lugares, especialmente em sua própria casa e numa noite de domingo, quando ele não tem nada a fazer. O Sr. Darcy sorriu, mas Elizabeth acreditou perceber nele um ar ofendido, por isso conteve a risada. A senhorita Bingley, ressentida com a situação ridícula que o outro sofrera, censurou violentamente o irmão pelas tolices que dissera. Compreendo a sua intenção, Bingley, disse o amigo. Você detesta discussões e quer acabar com esta. Talvez. As discussões se assemelham às disputas. Se você e a senhorita Bennet quiserem adiar a sua até que eu saia da sala, ficarei muito agradecido. Depois poderão falar o que quiserem a meu respeito. O que o senhor pede, disse Elizabeth, não é um sacrifício da minha parte, e quanto ao Sr. Darcy, acho que precisa acabar sua carta. O Sr. Darcy aceitou o conselho e terminou a carta. Finda essa ocupação, ele pediu à senhorita Bingley e a Elizabeth que tocassem um pouco. A senhorita Bingley dirigiu-se alegremente ao piano e, depois de um amável oferecimento a Elizabeth para que ela iniciasse, o que foi recusado com a mesma amabilidade e maior ênfase, sentou-se e começou. A senhora Hurst cantou com a irmã, e enquanto isso, Elizabeth, que folheava cadernos de música colocados sobre o piano, não pôde deixar de observar que os olhos do Sr. Darcy se voltavam frequentemente em sua direção. Não podia supor que fosse objeto de admiração para um homem tão importante. No entanto, achava ainda mais estranho que ele a estivesse olhando por antipatia. Acabou imaginando, entretanto, que o que atraía sua atenção era algo errado e repreensível que existia na sua pessoa e que contrastava, aos olhos do Sr. Darcy, com as qualidades dos outros presentes. A suposição não a aborreceu. Darcy lhe era indiferente demais para que desejasse sua aprovação. Depois de tocar algumas canções italianas, a senhorita Bingley apresentou uma alegre canção escocesa. Pouco depois, o Sr. Darcy aproximou-se de Elizabeth e lhe perguntou: "A senhorita não se sente inclinada a aproveitar esta oportunidade para dançar?" Ela sorriu, porém não disse nada. Ele repetiu a pergunta, um pouco espantado com o silêncio da moça. "Oh", disse Elizabeth, "ouvi o que acabou de perguntar, mas na hora não soube o que responder. O senhor queria que eu aceitasse, para ter o prazer de desprezar as minhas preferências. Mas eu sempre gosto de perturbar esses estratagemas e roubar às pessoas o lance que premeditam. Resolvi, portanto, responder-lhe que não desejo dançar, e agora despreze-me, se ousar. Asseguro-lhe que não ouso."
Elizabeth, que tencionava ofendê-lo, ficou espantada com sua amabilidade, mas havia no tom de Elizabeth um misto de doçura e de malícia que dificilmente ofenderia alguém, e Darcy nunca se sentira tão fascinado por uma mulher como estava por aquela. Acreditava realmente que, se não fosse a inferioridade das relações de Elizabeth, certamente se encontraria em perigo. A senhorita Bingley viu ou suspeitou bastante para se enciumar, e sua grande ansiedade pelo restabelecimento de sua querida amiga Jane crescia com o desejo de se ver livre de Elizabeth. Tentava frequentemente provocar a antipatia de Darcy por sua hóspede, falando no seu suposto casamento e planejando a felicidade que Darcy encontraria em tal aliança. Espero, disse ela no dia seguinte, enquanto passeavam juntos pelo pequeno bosque, espero que dê a entender a sua sogra, quando tiver lugar esse desejável acontecimento, a vantagem de ser menos tagarela, e se o puder também, cure as meninas mais moças da mania de perseguir os oficiais. E se me permite abordar um assunto tão delicado, procure reprimir aquele pequeno toque de pretensão e impertinência que a sua dama possui. Tem alguma outra proposta a fazer em prol da minha felicidade doméstica? Oh, sim, faça pendurar os retratos do tio e da tia Phillips em sua galeria de Pemberley. Ponha-os ao lado do seu tio-avô, o juiz. São da mesma profissão, se bem que trabalham em ramos diferentes. Quanto ao retrato de sua Elizabeth, nem deve tentar mandar pintá-lo. Que pintor poderia fazer justiça àqueles belos olhos? Não seria realmente fácil reproduzir sua expressão, mas a cor, o desenho, os cílios, tão delicados, podem ser copiados. Nesse momento, encontraram-se com a senhora Hurst e Elizabeth, que vinham por outro caminho. Não sabia que estavam passeando, disse a senhora Bingley, confusa, temerosa de que as suas palavras pudessem ter sido ouvidas. Você nos tratou de modo reprovável, disse a senhora Hurst, saindo assim sem nos avisar. E tomando o braço do Sr. Darcy, deixou Elizabeth sozinha. O caminho dava apenas para 3 pessoas. O Sr. Darcy percebeu a grosseria e disse imediatamente: Este caminho não é suficientemente largo para nós todos. Seria melhor passearmos na avenida. Mas Elizabeth, que não tinha a menor vontade de ficar com eles, respondeu com um sorriso: Não, não, fiquem onde estão. Formam assim um grupo encantador. Uma 4ª pessoa estragaria o pitoresco. Adeus. Em seguida afastou-se correndo, satisfeita com a ideia de que, dali a 1 ou 2 dias, estaria novamente em casa. Jane estava tão melhor que já tencionava sair do quarto durante algumas horas aquela noite. Faixa 11. Capítulo 11. Quando as senhoras se retiraram depois do jantar, Elizabeth correu para perto da irmã e, agasalhando-a para protegê-la do frio, conduziu-a até a sala, onde a convalescente foi saudada pelas 2 amigas com grandes demonstrações de alegria. Elizabeth nunca vira aquelas senhoras se portarem tão amavelmente como durante a hora que transcorreu antes de os cavalheiros aparecerem. Elas sabiam conversar admiravelmente, sabiam descrever um baile com todos os detalhes, contar um episódio com graça e caçoar espirituosamente de seus conhecidos. Mas quando os cavalheiros entraram, Jane deixou de ser o centro das atenções. Os olhos da senhorita Bingley voltaram-se imediatamente para Darcy, e encontrou logo o que dizer. Ele se dirigiu à senhorita Bennet, felicitando-a amavelmente. O Sr. Hurst também fez um gesto de cumprimento e afirmou que estava muito contente. Mas Bingley foi o único que mostrou realmente entusiasmo e efusão. Cercou a senhorita Bennet de todas as atenções possíveis. Passou a primeira meia hora aumentando o fogo na lareira para que ela não sofresse a diferença de temperatura. Fê-la mudar para o outro lado da lareira para que ficasse o mais distante possível da porta. Em seguida, sentou-se a seu lado e conversou quase que exclusivamente com ela. Elizabeth, que fazia o seu trabalho no canto oposto da sala, via tudo isso com grande prazer. Depois do chá, o Sr. Hurst sugeriu à cunhada, em vão, que fizessem uma mesa de jogo. Ela sabia que o Sr. Darcy não desejava jogar, e a proposta do Sr. Hurst aos demais também foi rejeitada. A senhorita Bingley lhe assegurou que ninguém queria jogar, e o silêncio geral que acompanhou essas palavras pareceu justificá-las. Assim, o Sr. Hurst não teve outra coisa a fazer senão estender-se num dos sofás da sala e dormir.
Darcy escolheu um livro para ler. A senhorita Bingley o imitou. E a senhora Hurst, ocupada principalmente em brincar com os seus braceletes e anéis, tomava de vez em quando parte na conversa entre a senhorita Bennet e seu irmão. A senhorita Bingley estava tão ocupada em observar os progressos da leitura do Sr. Darcy, quanto em fazer sua própria leitura. A todo momento, fazia uma pergunta ou olhava a página do livro do Sr. Darcy, sem conseguir, entretanto, travar conversação. Ele se limitava a responder às suas perguntas e continuava a ler. Afinal, exausta da tentativa de se distrair com o livro, que escolhera apenas porque era o segundo volume da obra que Darcy lia, deu um grande bocejo e disse: "Como é agradável passar a noite deste modo! Não há divertimento melhor do que a leitura. A gente se cansa menos facilmente de um livro do que de qualquer outra coisa. Quando tiver minha casa, serei infeliz enquanto não possuir uma grande biblioteca." Ninguém respondeu. Ela tornou a bocejar, pôs o livro de lado e passeou a olhar pela sala, procurando outro divertimento. Ao ouvir o irmão conversar com a senhorita Bennet acerca de um baile, virou-se subitamente para ele e disse: "Por falar nisto, Charles, você está realmente resolvido a dar um baile em Netherfield. Aconselho, antes de tomar qualquer decisão, a consultar os desejos dos presentes. Ficaria muito surpreendida se não houvesse uma pessoa aqui para a qual um baile fosse antes um castigo que um prazer." "Se você se refere a Darcy", exclamou Bingley, "se quiser ele pode ir para a cama antes de o baile começar. Mas quanto ao baile, é uma coisa decidida, e assim que Nicholas tiver feito seus preparativos culinários, enviarei os meus convites. A meu ver, os bailes seriam infinitamente mais divertidos se fossem organizados de uma maneira diferente, mas como são feitos em geral, há sempre neles algo de insuportavelmente enfadonho. Seria muito mais racional que, em vez de dança, a conversação estivesse na ordem do dia. Muito mais racional, talvez, minha cara Caroline, mas nem de longe tão divertido." A senhorita Bingley não respondeu e pouco depois se levantou e saiu da sala. Sua figura era elegante, sabia andar bem, mas Darcy, a quem se dirigiam essas exibições, continuava inflexivelmente absorto em seu livro. Desesperada, resolveu tentar um último esforço e, virando-se para Elizabeth, disse: "Senhorita Eliza Bennet, deixe-me persuadi-la a seguir o meu exemplo. Venha dar uma volta pela sala. Asseguro-lhe que é muito agradável depois de ter ficado tanto tempo na mesma posição." Elizabeth ficou surpreendida, mas concordou imediatamente. A senhorita Bingley conseguiu o que realmente tencionava com aquela amabilidade, mas o Sr. Darcy levantou os olhos, não menos surpreendido do que Elizabeth, com a inesperada cortesia de sua inimiga, e inconscientemente fechou o livro. Imediatamente foi convidado a reunir-se ao grupo, mas recusou, observando que só podia imaginar 2 motivos que justificassem aquela caminhada pela sala e que em qualquer um dos casos sua presença só poderia interferir. Que quereria Darcy dizer com isso? Perguntou a senhorita Bingley a si mesma. Em seguida, perguntou a Elizabeth se ela compreendia aquilo. De modo algum, respondeu a outra, mas esteja certa de que ele nos quis criticar, e a melhor maneira de desapontá-lo será não lhe pedir nenhuma explicação. A senhorita Bingley, entretanto, sentia-se incapaz de desapontar o Sr. Darcy, por isso insistiu para que explicasse os 2 motivos que invocara. Não faço a menor objeção, respondeu Darcy. Se escolheram esse método de passar a noite, é porque têm com certeza alguma confidência a fazer, algum assunto secreto a discutir, ou então porque acham que andando exibem da melhor maneira suas graciosas figuras. No primeiro caso, eu me tornaria indiscreto se aceitasse o seu convite, e no segundo, posso admirá-las muito melhor na posição em que estou. Oh, exclamou a senhorita Bingley, nunca ouvi nada tão abominável. Como poderemos castigá-lo? Nada mais fácil, se essa é a sua intenção, respondeu Elizabeth. Provoque-o, caçoe dele. Íntimos como são, deve saber um meio de fazê-lo. Juro-lhe que não sei. Asseguro-lhe que a minha intimidade nunca me ensinou tal coisa. Provocar pessoas imperturbáveis, dotadas de tamanha presença de espírito. Não, não. Acho que ele pode nos desafiar nesse terreno. E quanto a caçoar dele, não vamos nos expor ao ridículo de rir sem motivo.
É impossível rir do Sr. Darcy, disse Elizabeth em voz alta. Ele possui uma virtude muito rara, que é ser imune ao ridículo. Espero que continue a ser rara, pois eu consideraria uma grande infelicidade possuir muitas relações desse gênero. Gosto muito de rir. A senhorita Bingley me descreveu melhor do que sou, respondeu Darcy. O melhor e o mais sábio dos homens, e mesmo a mais sábia e a melhor das ações, podem ser ridicularizados por quem faz da ironia o seu único fim na vida. Existem certamente pessoas assim, replicou Elizabeth, mas espero que eu não seja uma delas. Espero que nunca ridicularize o que é sábio e bom. Loucuras e absurdos, manias e inconsistências de fato me divertem, e eu rio delas quando posso. Mas isso, penso eu, são precisamente coisas de que o Senhor carece. Talvez isso seja impossível para qualquer um, mas sempre me esforcei por evitar essas fraquezas, capazes de expor ao ridículo uma grande inteligência, tais como a vaidade e o orgulho. Sim, a vaidade é de fato uma fraqueza, mas o orgulho pode ser bem controlado quando existe uma verdadeira superioridade de inteligência. Elizabeth voltou-se para esconder um sorriso. Presumo que o exame a que submeteu o Sr. Darcy esteja terminado, disse a senhorita Bingley. E qual é o resultado? Fiquei perfeitamente convencido de que o Sr. Darcy não tem defeitos. Ele, aliás, não esconde a opinião que tem de si próprio. Não, disse Darcy, não tenho tal pretensão. Possuo muitos defeitos, mas não de compreensão. Assim o espero. Quanto a meu gênio, não garanto que seja muito bom. Creio que é um pouco ríspido demais. Sim, certamente ríspido demais para as conveniências do mundo. Não consigo esquecer as loucuras e os vícios dos outros tão rapidamente como deveria, nem as ofensas que me fazem. Meus sentimentos não se inflamam ao menor esforço ou tentativa. Meu temperamento pode ser classificado como rancoroso. Uma vez perdida a boa opinião que tenho de uma pessoa, está perdida para sempre. Isso é realmente um defeito, exclamou Elizabeth. O ressentimento implacável é um traço que marca um caráter. O senhor soube escolher bem o seu defeito. Realmente, não posso me rir dele. Não precisa ter medo de mim. Acho que existe em todos os temperamentos uma tendência para determinada forma do mal, um vício natural que nem mesmo a melhor educação pode extinguir. E o seu defeito é uma propensão para odiar todo mundo. E o seu, replicou ele, sorrindo, é o de recusar-se a compreender os outros. Vamos a um pouco de música, exclamou a senhorita Bingley, cansada de uma conversa em que não tomava parte. Louise, você não se importa que eu acorde o Sr. Hurst, não é? A irmã não fez a menor objeção, e o piano foi aberto. Darcy, depois de refletir um instante, conformou-se com isso. Ele começava a sentir o perigo que havia em prestar demasiada atenção a Elizabeth. Faixa 12. Capítulo 12. Depois de combinar com a irmã, Elizabeth escreveu na manhã seguinte para a mãe, pedindo-lhe que mandasse a carruagem naquele dia. Mas a senhora Bennet, que havia calculado que as suas filhas permaneceriam em Netherfield até a terça-feira seguinte, dia em que se completaria uma semana desde a partida de Jane, achou que ficaria aborrecida se as meninas chegassem antes. Sua resposta, portanto, não foi favorável, pelo menos aos desejos de Elizabeth, que estava impaciente para regressar. A senhora Bennet mandou dizer que não poderia dispor da carruagem antes de terça-feira, e num post-scriptum acrescentava que, se o Sr. Bingley e sua irmã insistissem para que Jane permanecesse, ela consentiria com todo prazer. Mas Elizabeth estava resolvida a não ficar mais tempo, nem tampouco esperava um convite nesse sentido. Temerosa, ao contrário, de ser considerada intrusa, insistiu para que Jane pedisse emprestada a carruagem do Sr. Bingley imediatamente. Por fim, ficou decidido que lhes comunicariam a intenção de deixar Netherfield naquela manhã mesmo e que fariam desde logo o pedido da carruagem. A notícia provocou muitos protestos de pura formalidade, e tanto insistiram para que as moças ficassem ao menos até o dia seguinte, que Jane cedeu. A senhorita Bingley arrependeu-se de ter feito semelhante proposta, pois o ciúme e a antipatia que sentia por uma das irmãs excedia muitíssimo a afeição que tinha pela outra. O dono da casa sentiu sinceramente que tivessem de partir tão cedo e procurou repetidamente convencer a senhorita Bennet de que sua partida não era prudente, que ela não estava ainda restabelecida.
mas Jane era firme quando sabia qual era o seu dever. O Sr. Darcy ficou satisfeito. Elizabeth já se demorara bastante em Netherfield. Ela o atraía mais do que desejava, e a senhorita Bingley mostrava-se pouco gentil para com ela e mais provocativa em relação a ele do que de costume. Resolveu ajuizadamente mostrar-se mais cuidadoso e esconder seus sentimentos. Não queria dar nenhuma esperança a Elizabeth, e sabia que sua atitude durante o último dia teria uma importância decisiva nesse sentido. Firme nesse propósito, quase não lhe dirigiu a palavra durante todo o sábado, e embora ficassem sozinhos durante meia hora, não despregou os olhos do livro e nem uma só vez olhou para Elizabeth. Domingo, depois do café da manhã, fizeram-se as despedidas de maneira agradável para quase todos. A amabilidade da senhorita Bingley para com Elizabeth subitamente se intensificou, bem como sua afeição por Jane, e na hora da despedida, depois de falar a Jane sobre o prazer que sempre teria em tornar a vê-la em Longbourn ou em Netherfield, beijando-a em seguida afetuosamente, ela se dignou até a apertar a mão de Elizabeth, que se despediu alegremente de todos. Em casa, não foram recebidas muito cordialmente pela mãe. A senhora Bennet ficou surpreendida com o regresso, achou que faziam muito mal em lhe dar tanto trabalho, e afirmou que Jane se tinha resfriado novamente. Mas o pai, embora muito lacônico nas suas expressões, ficou realmente contente ao vê-las. Sentira a importância que elas tinham no círculo da família. As conversas da noite, quando todos estavam reunidos, tinham perdido grande parte de sua animação e quase todo o seu sentido com a ausência de Jane e de Elizabeth. Encontraram Mary, como sempre, profundamente absorta no estudo do contraponto e da natureza humana. Tiveram que admirar novas citações e ouvir novas observações sobre a moralidade convencional. Muito havia sido feito e dito no regimento desde a quarta-feira precedente. Vários oficiais haviam jantado com seu tio. Um soldado fora fustigado e correra o boato de que o coronel Forster ia se casar. Faixa 13. Capítulo 13. Espero, querida, disse o Sr. Bennet para a esposa, ao se sentarem à mesa para a primeira refeição da manhã. Espero que você tenha encomendado um bom jantar para hoje à noite, porque estou esperando uma visita. A quem você se refere? Não sei de ninguém que pudesse aparecer, a não ser Charlotte Lucas, que pode chegar casualmente, e espero que os meus jantares sejam dignos dela. Não creio que em sua casa veja muito frequentemente jantares iguais aos meus. A pessoa a que me refiro é um cavalheiro e não é daqui. Os olhos da senhora Bennet brilharam. Um cavalheiro e não é daqui? Os olhos da senhora Bennet brilharam. Um cavalheiro e não é daqui? Então é o Sr. Bingley. Jane, você nada disse, pequena astuciosa. Bem, estou certa de que terei muito prazer em ver o Sr. Bingley. Mas que pouca sorte. É impossível arranjar peixe para hoje. Lídia, meu bem, toque a campainha. Preciso falar com o Rio imediatamente. Não é o Sr. Bingley, disse o Sr. Bennet. É uma pessoa que nunca vi em toda a minha vida. Todos ficaram espantadíssimos, e o Sr. Bennet teve o prazer de ser avidamente interrogado por sua mulher e pelas 5 filhas ao mesmo tempo. Depois de se divertir algum tempo com a curiosidade delas, deu a seguinte explicação. Há 1 mês recebi esta carta, e há 15 dias respondi. Julguei que era um caso delicado, que exigia atenção imediata. É de meu primo, Sr. Collins, que quando eu morrer, poderá expulsá-las todas desta casa assim que o desejar. Oh, querido, exclamou a Sra. Bennet, não suporto ouvir falar nisso. Por favor, não me fale nesse homem odioso. Acho que é a coisa mais injusta deste mundo a sua propriedade ser arrebatada dos seus filhos. Estou certa de que se eu fosse você, já teria tomado uma providência há muito tempo. Jane e Elizabeth procuraram explicar à mãe o aspecto jurídico do caso. Já haviam tentado isso muitas vezes antes, mas esse era um assunto que a Sra. Bennet não conseguia compreender. E ela continuava a queixar-se amargamente da crueldade de arrebatar o seu patrimônio a uma família com 5 moças em favor de um homem indiferente a todos. É certamente uma coisa iníqua, disse o Sr. Bennet, e nada pode atenuar a culpa do Sr. Collins de herdar Longbourn. Mas se quiser ouvir esta carta, talvez se sinta um pouco mais serena pela maneira com que ele se exprime.
Não, estou certa de que não me sentirei assim. Acho que é um desaforo e uma hipocrisia da parte dele lhe escrever. Odeio os falsos amigos. Por que não continuo abrigado com você, como o pai? Não sei por quê. Como você verá, parece que ele tem alguns escrúpulos filiais a esse respeito. Hunsford, perto de Westerham, Kent, 15 de outubro. Caro senhor, a desavença que existia entre o senhor e meu falecido pai sempre me causou muito mal-estar, e desde que tive a infelicidade de perdê-lo, desejei muitas vezes remediar esse conflito. Mas durante algum tempo as minhas dúvidas me detiveram. Eu temia que fosse desrespeitoso para com a memória de meu pai estar de bem com uma pessoa de quem sempre se manteve afastado. Está vendo, senhora Bennet? Cheguei agora comigo mesmo a uma decisão sobre o assunto, pois tendo sido ordenado durante a Páscoa, tive a felicidade de ser distinguido com a proteção de Lady Catherine de Bourgh, viúva de Sir Louis de Bourgh, cuja largueza e generosidade me escolheram para preencher a importante reitoria daquela paróquia, onde me esforçarei por me conduzir sempre com maior respeito para com Sua Excelência Lady Catherine, e onde estarei sempre preparado para cumprir os ritos e cerimônias da Igreja da Inglaterra. Além disso, como clérigo, sinto que me incumbe o dever de promover e lançar as bênçãos da paz sobre todas as famílias, sobre as quais possa se estender a minha influência. Por esse motivo, espero que a minha presente oferta de boa vontade seja altamente louvável, e que as circunstâncias que me tornam o herdeiro mais próximo das terras de Longbourn não o conduzam a rejeitar o ramo de oliveira que lhe ofereço. Não posso deixar de me afligir com uma situação que me obriga a prejudicar as suas estimáveis filhas. Peço que aceitem as minhas desculpas e asseguro-lhe que estou pronto a conceder-lhe todas as possíveis reparações. Mas desse assunto tratarei depois. Se o senhor não fizer objeção a receber-me em sua casa, proponho-me a satisfação de lhe fazer uma visita, na segunda-feira, 18 de novembro, às 4h. E tomarei provavelmente a liberdade de abusar de sua hospitalidade até o sábado seguinte, o que posso fazer sem problemas, pois Lady Catherine não fez nenhuma objeção à minha ausência ocasional num domingo, contanto que outro possa me substituir nos deveres daquele dia. Com os meus respeitosos cumprimentos à sua esposa e filhas, seu atencioso amigo William Collins. Às 4h, portanto, teremos a visita desse cavalheiro pacífico, disse o Sr. Bennet, dobrando a carta. Ele parece ser um rapaz consciencioso e polido, e não duvidem que se torne uma relação valiosa, especialmente se Lady Catherine tiver a indulgência de permitir que ele nos venha ver pessoalmente. O que diz a respeito das meninas parece sensato, e se está disposto a oferecer-lhes reparação, não lhe servirei de empecilho. Embora seja difícil adivinhar de que maneira ele tenciona fazer o que diz, disse Jane, o seu desejo é certamente louvável. O que mais surpreendeu Elizabeth foi a extraordinária deferência que ele manifestava por Lady Catherine e a sua louvável intenção de casar, crismar e sepultar os seus paroquianos, em qualquer ocasião em que isso fosse necessário. Ele deve ser uma raridade, disse Elizabeth. Não consigo formar uma ideia a seu respeito. O estilo dele é muito pomposo, e acho estranho se desculpar por ser o herdeiro mais próximo. Que culpa lhe cabe nisso? Acha que ele pode ser um sujeito sensato, papai? Não, meu bem, acho que não. Tenho grandes esperanças de que seja exatamente o contrário. Há um misto de servilidade, de prosápia na carta, que promete muita coisa. Estou impaciente para conhecê-lo. Quanto à composição, disse Mary, a carta não me parece muito deficiente. A ideia do ramo de oliveira talvez não seja muito nova, mas acho que a exprimiu bem. Para Catherine e Lydia, nem a carta nem o autor pareceram ter o menor interesse. Era praticamente impossível que o seu primo aparecesse num uniforme vermelho, e havia já algumas semanas que não encontravam nenhum prazer senão na sociedade de homens que se vestissem daquela cor. Quanto à Sra. Bennet, a carta do Sr. Collins abrandara em parte sua má vontade, e se preparava para recebê-lo com uma distinção que assombrou o marido e as filhas. O Sr. Collins chegou pontualmente e foi recebido de maneira muito amável por toda a família. O Sr. Bennet, aliás, pouco falou, mas as senhoras foram mais comunicativas, e o Sr. Collins mostrou que não tinha necessidade de encorajamentos e não estava absolutamente disposto a ficar calado.
Era um rapaz alto e cheio de corpo, de 25 anos de idade. Tinha um ar grave e imponente e maneiras cerimoniosas. Pouco depois de se sentar, começou a cumprimentar a Sra. Bennet por ter tantas filhas encantadoras. Disse que muito ouvira falar na beleza das meninas, mas que naquele caso a fama ficara aquém da verdade. E acrescentou que não duvidava que a Sra. Bennet as visse dentro em pouco todas casadas. Esse galanteio não agradou muito a algumas das suas ouvintes, mas a Sra. Bennet, sempre disposta a receber elogios, respondeu prontamente: "É muita bondade sua. Espero de todo o coração que as suas previsões se realizem, pois de outra maneira elas se encontrariam numa situação muito difícil. As coisas se arranjam de um modo tão estranho." "A senhora alude talvez à sucessão desta propriedade?" "Ah, meu caro senhor, é isso mesmo. O senhor tem de admitir que é uma triste situação para as minhas pobres filhas. Não que eu o culpe por isso, pois sei que essas coisas são uma questão de sorte neste mundo. Sou muito sensível às dificuldades das minhas primas, minha cara senhora, e muito poderia dizer sobre o assunto se não temesse ser precipitado, mas posso assegurar às jovens que vim disposto a admirá-las. No momento, não direi mais nada, talvez quando nos conhecermos melhor." Foi interrompido pelo chamado para o jantar, e as meninas sorriram entre si. Elas não constituíram o único objeto da admiração do Sr. Collins. O hall da sala de jantar e todos os móveis foram examinados e elogiados. Essa delicadeza teria tocado o coração da Sra. Bennet se não fosse a mortificante suposição de que ele olhava para tudo aquilo como para suas futuras propriedades. O jantar também foi altamente apreciado, e o Sr. Collins quis saber a qual das suas belas primas deveria atribuir a excelência daqueles manjares. A Sra. Bennet respondeu um tanto asperamente que a família podia perfeitamente pagar uma cozinheira e que suas filhas nada tinham a fazer na cozinha. Ele pediu perdão pela inconveniência, e a Sra. Bennet respondeu, num tom mais brando, que não estava ofendida, mas o Sr. Collins continuou a se desculpar durante 1/4 de hora. Faixa 14. Capítulo 14. Durante o jantar, o Sr. Bennet quase não abriu a boca, mas depois que os criados tiraram a mesa, achou que era tempo de conversar com seu hóspede, e iniciou um assunto com que esperava fazer o primo se soltar, observando que ele tivera muita sorte com a sua protetora, pois Lady Catherine parecia estar disposta